com meus botões pensando, será que aquilo que eu percebo do mundo é realmente o que está acontecendo? Será que a minha compreensão das coisas que estão me envolvendo, do que está acontecendo comigo, com o que houve com a minha vida, é realmente o que aconteceu comigo? Pois bem, essa é a minha ideia hoje. Refletir um pouquinho sobre esse desafio, sobre essa complexidade e tentar de uma vez por todas entender qual que seria a diferença entre percepção e compreensão dentro da condição humana. Primeiro é importante dizer que não. Aquilo que eu percebo não necessariamente é realmente o que aconteceu. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos na nossa evolução psicobiológica, adquirimos a capacidade de reflexão sobre nós mesmos. O que isso significa? Que ao adquirirmos na evolução o lobo frontal, o lobo cerebral frontal, nós temos uma capacidade psicobiológica de refletir sobre o mundo. Então, a gente apreende os dados do mundo através dos órgãos dos sentidos. Aí eu estou falando dos 5 órgãos do sentido, né? Visão, audição, tato, olfato, e por aí vai, gustação. Só que esses dados que os órgãos dos sentidos me dão do mundo, eles passam pelo filtro cerebral, eles passam pela capacidade cerebral que eu tenho de refletir sobre eles. Então, na verdade, no fundo, eu enxergo, eu cheiro, eu sinto o mundo aqui, cerebralmente, através dessa capacidade. E é importante colocar isso porque se somos somente nós que temos dentro da cadeia animal, temos essa capacidade de reflexão sobre nós mesmos, podemos dizer que é única o nosso ponto de vista. É verdade aquela famosa frase, o ponto de vista é a vista de um ponto. Por isso somos singulares, somos únicos. Porque quando eu apreendo qualquer situação do mundo, quando eu apreendo qualquer contexto que eu esteja envolvido, há uma série de influências, há uma série de fatores que tem a ver com a minha própria capacidade de organizar aqueles dados e de dar uma leitura para aqueles dados que eu estou percebendo. Portanto, aquilo que eu percebo, no fundo, criteriosamente, literalmente falando, não é o que realmente acontece na realidade. E a compreensão do mundo, ou seja, a maneira como eu compreendo ele, depende das funções psíquicas, como diria o famoso que nos deu todas as condições da gente apreender, sobre o ponto de vista da psicopatologia, como é que a gente realmente está interagindo com o mundo. Tem uma série de funções psíquicas, consciência, memória, atenção, pensamento, afetividade, senso-percepção e por aí vai. E essas funções psíquicas são elementos, são capacidades que nós temos de ir nos interagindo com os objetos, com o próprio mundo. Agora, essas funções psíquicas, elas são interligadas entre si. E tem 2 funções que seria importante a gente colocar nessa nossa discussão de hoje, que é a senso-percepção e o próprio pensamento e a afetividade, né? A senso-percepção e a afetividade. A senso-percepção, que é essa capacidade do ser humano de, através dos órgãos do sentido, de sentir e perceber o mundo. A gente sente e dá um significado, e damos um significado para aquilo que a gente percebe. Por isso, senso-percepção. Só que temos a função psíquica também da afetividade. E a afetividade, o afeto, aquilo que nos move, aquilo que dá colorido a tudo que sentimos e percebemos no mundo, é uma função psíquica bastante relevante e que contamina todas as outras. A afetividade, ela tem uma capacidade e ocorre um fenômeno que a gente chama de catatimia, que nada mais é do que a afetividade fazendo com que influencie todas as outras funções. Então, por exemplo, a pessoa que está num quadro de deprimido, muito triste,
por estar muito triste, por estar com humor, com afeto rebaixado, todas as suas outras funções são influenciadas por ele. Então ele pensa mais lento, ele enxerga de um modo mais negro, por exemplo, colocando simbolicamente essa metáfora. Ele não sente tantos gostos, porque toda a sua afetividade, na medida em que ela está rebaixada, está comprometida, está desvalorizando, ela compromete todas as outras funções psíquicas. Então, em relação à percepção, é importante dizer que a afetividade, às vezes, ela compromete até a sua capacidade de racionalizar sobre alguma coisa. Daí a explicação daquele fenômeno que tem sido comum hoje em dia, das pessoas se apegarem ao seu ponto de vista, se apegarem ao que ela acha que está acontecendo consigo mesma ou com o mundo, e por mais que os dados da realidade para as outras pessoas sejam muito claros, né, essa pessoa não consegue perceber. Então ela não enxerga aquilo que ela não consegue sentir e ver. Dalga Larrondo dá um nome para isso, de ideia supervalorizada, ou seja, é quando a ideia, no seu componente afetivo, sobrepõe, atropela o componente racional. Então, o fanático ou o fanatismo é um extremo da ideia supervalorizada. A pessoa não consegue perceber o mundo que não seja da forma como ela está afetivamente ligada. E é lógico que, por conta disso, ela faz uma interpretação equivocada de todo o seu mundo. Isso seria o extremo. Agora, no dia a dia, isso também acontece o tempo todo conosco. Em situações de crise, por exemplo, em situações de crise, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa afetividade, com a maneira como esse sofrimento está nos pegando, ou como estamos apegados a ele. Por quê? Por conta dessa questão afetiva, nós podemos não perceber realmente todo o contexto daquela crise, ou daquela situação desfavorável em que estamos inseridos e que fomos levados a ficar nele. Nesse sentido, é importante dizer que o primeiro momento, ou a primeira condição para a gente poder lidar melhor com uma crise seria perceber. Mas a partir do perceber, tem um outro momento que é a reflexão, daí essa capacidade de dar um significado único para esses dados de realidade, sabendo que o afeto pode comprometer a sua percepção. Nesse caso, o melhor, o mais adequado a fazer, quando você começa a passar por um momento de reflexão de uma crise ou de uma situação que você esteja inserido, é se ater aos fatos. Tentar, na medida do possível, da maneira mais objetiva que você puder fazer, descrever os fatos e a sequência de tudo o que aconteceu ou que está acontecendo até que você esteja naquela crise ou inserido naquela situação. Isso é fundamental para você começar a passar pelo momento de refletir, de reflexão. Óbvio que isso é uma saída, óbvio que isso vai dar condições de você compreender melhor o contexto. Mas nunca se esqueça disso. Descreva a sequência dos fatos, tente ser objetivo. Não se esqueça e não desvalorize o quanto que o seu afeto pode estar interferindo nisso. Porque somente assim você pode começar a refletir. E a partir da reflexão, você pode, quiçá, saber lidar melhor com essa situação e com essa crise que está lhe trazendo o seu sofrimento. Ok?